As lágrimas escorrem pelo rosto da senhora Maria enquanto ela segura a conta de luz que chegou hoje pela manhã. R$ 300 que ela não tem. Seu filho pequeno pergunta por que a geladeira está vazia há 3 dias e ela não consegue responder. Foi ontem à noite que ela se lembrou das palavras que ouviu na igreja há 2 meses, quando o padre falou sobre um alerta urgente que Padre Pio havia deixado para os tempos difíceis. Na época, ela pensou que era exagero, que as coisas não podiam ficar tão ruins assim, como ela estava enganada. Agora, sentada no chão frio da cozinha, ela entende o que significa enfrentar as consequências de não dar ouvidos aos avisos do céu. Padre Pio sabia que dias como estes viriam. Ele via através do véu do tempo e tentou nos preparar. Mas quantos de nós realmente escutamos? Quantos de nós levamos a sério suas palavras proféticas sobre os tempos de escassez, doença e desespero que se aproximavam? A verdade é que muitos zombaram. Muitos riram quando falavam sobre preparação espiritual para dias sombrios. Isso não vai acontecer comigo, pensavam. Deus não deixaria isso acontecer com pessoas boas como eu. Mas o que eles não entenderam é que as tempestades da vida não escolhem vítimas pela bondade. Elas chegam porque fazem parte do mistério divino que nossa mente limitada não consegue compreender completamente. Hoje, essas mesmas pessoas que zombaram estão descobrindo na pele o que significa estar despreparado espiritualmente. Estão sentindo o peso da realidade quando a conta do hospital chega e não há dinheiro para pagar. Quando o diagnóstico chega e parece não haver esperança. Quando o relacionamento que parecia sólido desmorona da noite para o dia. Quando o emprego que dava segurança desaparece sem aviso. Se sua vida virou do avesso e você sente que estava despreparado para enfrentar essa tempestade, deixei no comentário fixado o livro digital com os alertas urgentes que Padre Pio guardou para momentos exatamente como este. Não é para curiosos. É para quem está vivendo a tragédia de não ter escutado a tempo. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora se precisa entender o que fazer quando tudo desmorona. Depois declare: Senhor, me ajude a encontrar minha saída nessa palavra. Mas aqui está a beleza da misericórdia divina. Mesmo quando zombamos, mesmo quando não escutamos, mesmo quando enfrentamos as consequências da nossa desatenção espiritual, ainda há uma porta de escape. Ainda há uma luz no fim do túnel. Padre Pio não apenas alertou sobre os tempos difíceis, ele também deixou instruções precisas sobre como se erguer quando tudo desaba. O que você está vivendo hoje não é o fim da sua história. É o capítulo onde você aprende que Deus permite certas quedas para que você descubra músculos espirituais que nem sabia que existiam. É onde você para de depender apenas da sua própria força e começa a se conectar com o poder que move montanhas e acalma tempestades. Para quem está pagando o preço de não ter se preparado espiritualmente, coloquei no comentário fixado revelações de Padre Pio, que ficaram guardadas para os momentos de maior desespero, só para quem realmente precisa se levantar do chão. Limitado a poucos acessos, baixe se sua situação chegou ao fundo do poço. Depois escreva: eu precisava dessa tábua de salvação. Suas lágrimas de hoje são as mesmas que molharam o rosto de tantas pessoas que passaram por situações idênticas e saíram vitoriosas do outro lado. A diferença entre quem fica preso no poço e quem sai dele não está na ausência de problemas, mas na forma como escolhemos reagir quando eles chegam. Está na decisão de parar de culpar o céu pelo que aconteceu e começar a buscar as ferramentas espirituais que nos tirarão dessa situação. Padre Pio via você neste exato momento da sua vida quando deixou essas orientações. Ele sabia que você chegaria até aqui, carregando esse peso no peito, sentindo-se abandonado e sem saída. Por isso preparou um caminho de volta. Um roteiro detalhado de como transformar essa tragédia em testemunho, esse desespero em força, essa queda em impulso para voar mais alto do que jamais imaginou ser possível. Se você sente que Deus esqueceu de você e que está enfrentando sozinho as consequências de decisões passadas, o livro digital no comentário fixado contém as chaves que podem abrir as portas que pareciam fechadas para sempre. Não vai ficar disponível por muito tempo. Se você chegou no seu limite, pegue agora. Depois comente: encontrei minha luz no fim do túnel. O primeiro passo para sair dessa situação é entender que você não chegou aqui por acaso. Nem Deus te abandonou. Nem você é vítima de um destino cruel.
Você está exatamente onde precisa estar para descobrir quem realmente é, quando tudo o que conhecia desaparece. É nesse lugar de aparente desolação que nascem os maiores milagres, as maiores transformações, as maiores vitórias. Prepare seu coração para descobrir que mesmo na maior tragédia, Deus estava preparando seu maior triunfo. Era uma manhã de terça-feira quando Roberto recebeu a ligação que mudaria tudo. Do outro lado da linha, a voz trêmula da secretária da empresa onde trabalhava há 15 anos. Roberto, preciso que você venha aqui hoje. O senhor Antônio quer conversar com você. O tom não deixava dúvidas. Ele sabia o que vinha pela frente. 15 anos de dedicação. 15 anos chegando cedo, saindo tarde, perdendo aniversários dos filhos, deixando de lado sonhos pessoais para construir algo sólido para a família. E agora, aos 45 anos, tudo desmoronando em uma ligação de 2 minutos. Quando desligou o telefone, Roberto se lembrou de uma conversa que teve com a esposa 6 meses atrás. Ela havia mencionado algo sobre um padre que falava de tempos difíceis que se aproximavam, sobre a necessidade de preparo espiritual para enfrentar mudanças bruscas. Na época, ele riu. Maria, você fica ouvindo essas coisas de igreja e se preocupa à toa. Nosso emprego está garantido. A empresa vai bem. Não precisa se preocupar com essas histórias. Como suas palavras soavam vazias agora. A ironia cruel da vida é que sempre zombamos dos alertas até estarmos vivendo exatamente o que eles previam. Roberto não foi diferente de milhares de pessoas que, neste exato momento, estão enfrentando situações que pareciam impossíveis há alguns meses. Demissões inesperadas, diagnósticos chocantes, separações que ninguém via chegando, crises financeiras que transformaram vidas estáveis em pesadelos diários. Se você está vivendo hoje o que achava que nunca aconteceria com você, deixei no comentário fixado o livro digital que contém os alertas urgentes que Padre Pio guardou para quando a realidade bate à nossa porta sem piedade. Acesso limitado para quem realmente precisa entender o que fazer quando a vida vira do avesso. Baixe agora se sua segurança desapareceu da noite para o dia. Depois declare: Senhor, me ensine a navegar nessa tempestade. O que Roberto não sabia naquele momento era que Padre Pio havia previsto não apenas os tempos difíceis, mas também que muitas pessoas só buscariam ajuda espiritual quando já estivessem no olho do furacão. Ele sabia que a natureza humana tende a ignorar os avisos quando tudo está bem, para depois clamar por socorro quando o chão desaba sob os pés. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Deus não manda alertas para nos assustar. Ele os manda porque sabe que podemos passar por qualquer tempestade se estivermos adequadamente preparados. O problema é que preferimos acreditar que somos imunes às dificuldades da vida até elas baterem na nossa porta. Quando Roberto chegou ao escritório naquela manhã, suas mãos tremiam enquanto subia as escadas que havia subido milhares de vezes. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior. Na sua mente passavam imagens dos filhos perguntando por que papai estava triste, da esposa tentando ser forte enquanto ele se desmoronava, das contas que chegariam no final do mês sem que houvesse dinheiro para pagá-las. A reunião foi rápida e dolorosa. Corte de custos, reestruturação, nada pessoal, apenas negócios. Palavras que soavam como punhaladas para quem havia dedicado a melhor parte da vida para construir algo que agora desaparecia com uma assinatura em um papel. Para quem está descobrindo que 15, 20, 30 anos de trabalho podem desaparecer em uma conversa de 15 minutos, o livro digital de Padre Pio no comentário fixado tem orientações específicas para quando perdemos nossa fonte de sustento. Poucas unidades liberadas. Se você está enfrentando o desemprego depois de anos de estabilidade, pegue agora. Depois escreva: Deus, me mostre o caminho quando não consigo enxergar a saída. E Padre Pio sabia que momentos como estes não destroem uma pessoa. Eles revelam quem ela realmente é. Alguns se curvam diante da adversidade e nunca mais se levantam. Outros usam a dor como combustível para construir algo ainda maior do que tinham antes. A diferença não está no tamanho do problema, mas na profundidade da conexão espiritual que a pessoa consegue estabelecer com o divino quando tudo parece perdido. Roberto saiu daquele escritório carregando uma caixa com seus pertences pessoais e um peso no peito que parecia insuportável. Mas ele não sabia que aquela caixa também carregava sementes de uma vida completamente nova.
sementes que só brotariam se ele parasse de lamentar o que perdeu e começasse a plantar no terreno aparentemente árido que tinha diante de si. O caminho de casa nunca havia parecido tão longo. A cada semáforo, Roberto pensava em como contaria para a família. Como explicaria que o homem que eles viam como rocha, como segurança, como provedor, havia se tornado vulnerável da noite para o dia? Como admitiria que talvez não fosse tão forte quanto todos pensavam? Mas foi exatamente nesse momento de absoluta vulnerabilidade que algo começou a se mover no coração de Roberto. Uma voz quase imperceptível sussurrava que talvez aquela perda fosse o primeiro passo para encontrar algo que ele nem sabia que havia perdido há muito tempo: a capacidade de confiar completamente em Deus. Se você está carregando uma caixa de pertences ou uma notícia que mudou tudo e não sabe como contar para quem você ama, o livro digital no comentário fixado tem palavras que Padre Pio deixou especificamente para momentos de transição dolorosa. Tempo limitado disponível. Baixe se precisa de forças para enfrentar a família depois do mundo desabar. Depois comente: encontrei coragem nessa palavra sagrada. Durante o trajeto, Roberto começou a perceber coisas que nunca havia notado antes. Um mendigo na esquina que sempre estava ali, mas que ele nunca realmente viu. Uma mulher empurrando um carrinho de bebê com uma expressão de cansaço que ele reconhecia no seu próprio rosto. Um idoso sentado na praça, sozinho, alimentando pombos com uma tristeza nos olhos que ecoava a sua própria. Pela primeira vez em anos, Roberto se viu como parte de algo maior. Não era apenas ele que sofria. Não era apenas sua família que enfrentaria dificuldades. Havia um mundo inteiro de pessoas lutando batalhas silenciosas, carregando fardos invisíveis, tentando encontrar forças para mais um dia quando tudo parecia desmoronar. E foi nessa percepção que começou a nascer uma compreensão nova. Talvez aquele alerta que sua esposa mencionara não fosse sobre ele especificamente, mas sobre a humanidade como um todo. Talvez Padre Pio houvesse visto que tempos difíceis viriam para todos, de formas diferentes, e que a única maneira de atravessar essas dificuldades seria aprendendo a se apoiar uns nos outros, e principalmente no poder divino que sustenta o universo quando nossa força pessoal não é suficiente. Para quem está descobrindo que não é o único a sofrer, e que talvez a dor individual faça parte de um plano maior que ainda não conseguimos compreender, deixei no comentário fixado o livro digital que pode ajudar você a encontrar seu lugar nesse mistério divino, limitado a quem realmente busca entender o propósito por trás da dor. Pegue se você quer transformar seu sofrimento em algo maior. Depois declare: Senhor, use minha dor para algo bom. Quando Roberto finalmente chegou em casa, encontrou Maria cozinhando como sempre fazia quando estava preocupada. Era como se ela já soubesse, mesmo antes dele falar. Como se o coração de uma esposa pudesse sentir quando a vida do marido mudava completamente, mesmo a quilômetros de distância. Ele não precisou dizer nada. O olhar dele disse tudo. E Maria, em vez de desespero ou pânico, simplesmente se aproximou, o abraçou e sussurrou no seu ouvido: nós vamos passar por isso juntos. Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar agora. Naquelas palavras simples, Roberto entendeu que talvez a verdadeira tragédia não fosse perder o emprego. A verdadeira tragédia seria passar por isso sozinho, sem fé, sem esperança, sem acreditar que do outro lado dessa dor existia uma versão melhor de si mesmo esperando para nascer. Ana sempre se considerou uma mulher de fé. Ia à missa todos os domingos, rezava o terço toda noite antes de dormir, mantinha uma imagem de Nossa Senhora na cabeceira da cama. Quando começou a sentir uma dor estranha no peito há 6 meses, chegou até a fazer algumas orações extras, mas no fundo do coração estava convencida de que não era nada sério. Afinal, ela era uma pessoa boa, dedicava sua vida à família e sempre ajudava quem precisava. Por que Deus permitiria que algo grave acontecesse com ela? A consulta médica que mudou tudo aconteceu em uma quinta-feira cinzenta de agosto. O médico, um homem sério de uns 50 anos, chamou-a para conversar depois de analisar os resultados dos exames. Suas palavras ecoaram na mente dela como sinos de uma igreja distante. Ana, precisamos começar o tratamento imediatamente. Não podemos perder tempo. Câncer. Uma palavra pequena que carrega o peso do mundo inteiro. Sentada na cadeira fria do consultório,
Ana se lembrou de uma conversa que teve com a irmã alguns meses atrás. Carmen havia mencionado algo sobre um santo que alertava para tempos difíceis, sobre a importância de se fortalecer espiritualmente antes das tempestades chegarem. Na época, Ana havia respondido com certa superioridade. Carmen, você fica ouvindo essas histórias dramáticas e se preocupa demais. Deus protege quem tem fé. Comigo isso não vai acontecer. Como essas palavras soavam ocas agora, ecoando no vazio do consultório médico. Se você recebeu um diagnóstico que virou sua vida do avesso e está questionando por que Deus permite que pessoas boas enfrentem doenças graves, deixei no comentário fixado o livro digital com orientações de Padre Pio sobre como encontrar sentido na dor física. Acesso limitado para quem realmente precisa de forças para começar uma batalha pela vida. Baixe agora se sua fé está sendo testada pela doença. Depois escreva: Senhor, me ensine a lutar com esperança. A verdade dolorosa é que Ana não foi a primeira nem seria a última pessoa a descobrir que a fé não é um escudo contra as dificuldades da vida. Milhares de pessoas neste exato momento estão sentadas em consultórios similares, recebendo notícias que jamais imaginaram ouvir. Mães descobrindo que seus filhos têm condições sérias. Pais jovens enfrentando diagnósticos que ameaçam toda a estrutura familiar. Pessoas que sempre se consideraram abençoadas descobrindo que as bênçãos às vezes vêm disfarçadas de provas que parecem grandes demais para serem suportadas. Padre Pio sabia que um dos maiores choques espirituais que uma pessoa pode enfrentar é descobrir que ser boa não a torna imune ao sofrimento. Ele sabia que muitos perderiam a fé justamente no momento em que mais precisariam dela, porque confundiam fé com garantia de uma vida sem problemas. Quando Ana saiu do consultório naquela tarde, o mundo parecia diferente. As cores estavam mais opacas, os sons mais abafados, as pessoas mais distantes. Era como se um vidro invisível tivesse se formado entre ela e a realidade, separando-a do mundo dos sadios, dos despreocupados, dos que ainda acreditavam que as tragédias só acontecem com os outros. Durante o caminho para casa, ela passou por uma igreja que frequentava desde criança. Sem pensar muito, estacionou o carro e entrou. O templo estava quase vazio, apenas algumas velas acesas no altar lateral e uma senhora idosa rezando em silêncio no primeiro banco. Ana se dirigiu até a imagem de Padre Pio, um santo pelo qual sempre teve carinho especial, mas que nunca havia procurado em momentos de real necessidade. Ajoelhou-se diante da imagem e, pela primeira vez em muitos anos, não conseguiu formar palavras para uma oração. Apenas chorou. Para quem está ajoelhado diante de uma imagem sagrada, sem conseguir formar palavras para expressar o desespero que sente, o livro digital no comentário fixado contém orações específicas que Padre Pio deixou para momentos em que nossa voz se cala diante da dor. Poucas unidades disponíveis. Se você perdeu as palavras, mas não perdeu a esperança, pegue agora. Depois comente: encontrei minha voz na palavra de Padre Pio. Foi ali, naquele silêncio interrompido apenas por soluços, que Ana começou a entender algo revolucionário. Sua fé sempre havia sido baseada em troca. Ela era boa com Deus, então Deus seria bom com ela. Ela cumpria sua parte do acordo, então ele cumpriria a dele. Mas agora, diante da realidade crua da doença, ela estava descobrindo que a verdadeira fé não é um contrato comercial com o divino. A verdadeira fé é a capacidade de continuar confiando em Deus, mesmo quando Ele permite que passemos por situações que nossa mente limitada não consegue compreender. É conseguir dizer: seja feita a vossa vontade, mesmo quando a vontade divina inclui caminhos que jamais escolheríamos para nós mesmos. Quando Ana finalmente levantou os olhos para a imagem de Padre Pio, teve uma sensação estranha. Era como se ele estivesse tentando lhe dizer algo importante. Como se aqueles olhos de gesso carregassem uma mensagem específica para ela. Uma mensagem sobre força que ela nem sabia que possuía. Sobre coragem que nasceria da aparente fraqueza. Sobre vitórias que só são possíveis depois de batalhas que pareciam impossíveis de vencer. Naquele momento, Ana tomou uma decisão que mudaria completamente sua forma de encarar a doença. Em vez de perguntar: por que eu? Começaria a perguntar: para que eu? Em vez de se ver como vítima de um destino cruel,
Se veria como guerreira convocada para uma batalha que, mesmo sendo difícil, tinha um propósito maior do que sua mente conseguia alcançar. Se você está tentando transformar a pergunta "por que eu?" em "para que eu?" e precisa encontrar propósito no meio da dor, o livro digital de Padre Pio no comentário fixado pode ser a chave dessa transformação, limitado a quem realmente quer encontrar sentido no sofrimento. Baixe se você escolheu ser guerreiro em vez de vítima. Depois declare: Senhor, use minha luta para glorificar seu nome. Durante as semanas seguintes, Ana descobriu que a doença não veio sozinha. Ela trouxe consigo uma série de revelações sobre quem ela realmente era quando todas as seguranças eram removidas. Descobriu que era mais forte do que imaginava, que conseguia sorrir mesmo nos dias em que se sentia péssima, que podia ser fonte de força para outros pacientes que estavam passando pela mesma situação. Também descobriu que sua família era mais unida do que ela pensava, que os amigos verdadeiros apareceram quando ela mais precisou, que vizinhos que mal conhecia se ofereceram para ajudar de formas que jamais esperaria. Era como se a doença, em vez de isolá-la, tivesse revelado uma rede de amor e apoio que sempre existiu, mas que ela nunca havia percebido. Mais importante ainda, Ana descobriu que Deus não havia causado sua doença, mas estava usando essa situação para revelar aspectos do seu amor que só são visíveis quando passamos pelos vales mais escuros da vida. Aspectos que não podem ser compreendidos pelos sadios, apenas por aqueles que aprendem a encontrar luz nas trevas mais profundas. Durante uma das sessões de quimioterapia, Ana conheceu Dona Rosa, uma senhora de 70 anos que estava enfrentando seu segundo câncer. Quando Ana perguntou como ela conseguia manter tanta serenidade diante de uma situação tão difícil, Dona Rosa sorriu e respondeu algo que ficou gravado para sempre em seu coração. Minha filha, a primeira vez eu perguntei por que Deus permitia isso. Dessa vez, eu pergunto o que Ele quer me ensinar. E descobri que Ele me ensina sobre uma força que eu não sabia que existia. Para quem está descobrindo forças que não sabia que possuía e quer aprender a usar a doença como escola de coragem, deixei no comentário fixado o livro digital com ensinamentos de Padre Pio sobre como encontrar poder divino na fraqueza humana. Acesso limitado para guerreiros da fé. Pegue se você quer transformar sua batalha em vitória. Depois escreva: encontrei minha força na fraqueza. Ana percebeu que Dona Rosa havia encontrado o que ela também estava buscando: a capacidade de usar a dor como ponte para uma conexão mais profunda com o sagrado. Não uma fé que pede para ser poupada das dificuldades, mas uma fé que encontra propósito divino mesmo nos momentos mais desafiadores da existência humana. Quando saiu da sessão naquela tarde, Ana se sentiu diferente. Não porque a doença tivesse desaparecido, ou porque o tratamento fosse fácil, mas porque havia descoberto que carregar uma cruz não significa ser abandonada por Deus. Significa ser considerada forte o suficiente para carregar algo que fará parte de um plano maior, mais belo e mais poderoso do que sua mente limitada consegue compreender. Naquela noite, pela primeira vez desde o diagnóstico, Ana conseguiu agradecer. Não pela doença, mas pela oportunidade de descobrir quem ela realmente era quando todas as máscaras caíam e apenas sua essência permanecia de pé. Quando Márcia acordou naquela manhã de segunda-feira, o apartamento estava em silêncio. Um silêncio diferente do habitual. Não era apenas a ausência de ruído, mas uma quietude pesada que parecia prenunciar algo terrível. Ela levantou da cama com o coração acelerado, sem conseguir explicar a sensação de vazio que tomava conta do seu peito. Foi ao quarto dos filhos. As camas estavam vazias. Não havia roupas espalhadas pelo chão como sempre acontecia. Não havia mochilas escolares jogadas no canto. Não havia vida naquele espaço que sempre foi o centro de alegria da sua casa. Então ela se lembrou. Paulo havia levado as crianças no final de semana, mas elas deveriam ter voltado na noite anterior. Onde estavam seus filhos? A ligação que mudaria tudo veio às 8 da manhã. A voz do advogado do ex-marido era fria e objetiva. Senhora Márcia, preciso informá-la que meu cliente obteve a guarda provisória das crianças. Os documentos estão sendo encaminhados para a senhora ainda hoje. A linha ficou muda por alguns segundos antes de ele completar. As visitas serão definidas posteriormente pelo juiz. Márcia deixou o telefone cair no chão. O barulho ecoou pelo apartamento vazio como um tiro.
Em uma única frase, sua vida de mãe havia sido suspensa indefinidamente. Em uma única decisão judicial, ela havia perdido a razão da sua existência. Suécia. Se você está vivendo o pesadelo de ter seus filhos afastados de você e sente que perdeu a razão de viver, deixei no comentário fixado o livro digital de Padre Pio com orientações específicas para mães que enfrentam a separação dos filhos. Acesso limitado para casos urgentes. Baixe agora se sua alma de mãe está sangrando. Depois escreva: Senhor, proteja meus filhos quando eu não posso estar perto. 3 meses antes, Márcia havia escutado uma palestra na igreja sobre preparação espiritual para tempos difíceis. O palestrante mencionou que Padre Pio havia alertado sobre momentos em que famílias seriam separadas, em que mães seriam afastadas dos filhos por circunstâncias que pareceriam injustas e cruéis. Na época, ela pensou que aquilo era exagero. Que tipo de Deus permitiria que uma mãe fosse separada dos próprios filhos? Agora ela sabia. Não que Deus quisesse isso, mas que ele permitia certas situações para que as pessoas descobrissem profundidades de amor e fé que só são acessíveis quando passamos pelos maiores testes da vida humana. Márcia estava descobrindo que o amor de mãe não diminui com a distância física. Na verdade, ele se intensifica de uma forma que beira o sobrenatural. Durante as primeiras semanas, Márcia mal conseguia sair da cama. O apartamento que antes ecoava com risadas infantis, agora parecia um mausoléu. Cada brinquedo esquecido era uma punhalada. Cada desenho grudado na geladeira era um lembrete doloroso de uma vida que havia sido interrompida abruptamente. Mas foi exatamente no auge do desespero que algo extraordinário começou a acontecer. Márcia começou a orar como nunca havia orado antes. Não orações decoradas ou formais, mas gritos da alma de uma mãe que clamava por seus filhos. Súplicas que vinham do mais profundo do seu ser e que pareciam atravessar o céu como flechas incandescentes. Para mães que estão orando como nunca oraram antes porque seus filhos foram afastados delas, o livro digital no comentário fixado tem orações específicas que Padre Pio deixou para momentos de separação familiar. Poucas unidades disponíveis. Se você está clamando pelos seus filhos dia e noite, pegue agora. Depois comente: minhas orações de mãe chegam ao trono de Deus. Foi durante uma dessas noites de oração intensa que Márcia teve uma experiência que mudou completamente sua perspectiva. Ela estava ajoelhada no quarto dos filhos, segurando uma foto deles, quando sentiu uma presença forte no ambiente. Não era algo que pudesse explicar racionalmente, mas era mais real do que qualquer coisa física que já havia experimentado. Naquele momento, ela compreendeu algo revolucionário. Seus filhos não estavam apenas sob a proteção legal do pai. Eles estavam sob a proteção divina de um Deus que ama cada criança mais do que qualquer mãe terrena consegue amar. E esse mesmo Deus que cuidava deles, também estava cuidando dela, preparando-a para uma reunião que seria ainda mais doce, porque foi conquistada através da dor. Padre Pio sempre dizia que as separações temporárias servem para purificar o amor e torná-lo eterno. Márcia estava descobrindo que o amor por seus filhos, em vez de diminuir com a ausência, estava se transformando em algo mais poderoso, mais puro, mais conectado com o divino. Durante o dia, ela começou a fazer coisas que nunca havia feito quando as crianças estavam em casa. Visitou asilos e conversou com idosos solitários. Voluntariou-se em orfanatos e descobriu que podia ser mãe para crianças que nem tinham uma. Começou a perceber que a maternidade não se limitava aos filhos biológicos, mas era uma força do universo que podia ser canalizada para curar feridas em qualquer lugar que houvesse necessidade. Se você está descobrindo que a dor da separação dos filhos pode ser transformada em amor universal por todas as crianças do mundo, o livro digital de Padre Pio, no comentário fixado, mostra como usar a maternidade ferida como força de cura, limitado a mães guerreiras. Baixe se você quer transformar sua dor em propósito. Depois declare: Senhor, use meu coração de mãe para curar o mundo. E à noite, quando a saudade apertava mais forte, Márcia descobriu que podia enviar amor para seus filhos através da oração. Não era fantasia ou auto-engano. Era uma conexão real, espiritual, que transcendia a distância física. Era como se o amor de mãe fosse uma força tão poderosa que conseguia atravessar qualquer barreira e alcançar o coração dos filhos, não importa onde eles estivessem. Uma noite, enquanto orava, Márcia teve um sonho vívido.
Ela via seus filhos dormindo e, de alguma forma, sabia que eles estavam sonhando com ela também. No sonho, ela podia abraçá-los, beijá-los, dizer que os amava e que tudo ficaria bem. Quando acordou, em vez de tristeza, sentiu uma paz profunda, como se Deus tivesse permitido que ela visitasse seus filhos em uma dimensão onde nenhum juiz terreno tinha jurisdição. Durante os meses seguintes, Márcia começou a receber sinais de que suas orações estavam sendo ouvidas. Pessoas que conheciam seus filhos comentavam que eles perguntavam pela mãe com frequência. Uma vizinha mencionou que os viu olhando na direção do antigo apartamento quando passaram de carro pela rua. Pequenos sinais que confirmavam que o vínculo entre ela e as crianças permanecia intacto, independente da situação legal. Para mães que sentem que o vínculo com os filhos permanece forte mesmo à distância e querem fortalecer essa conexão espiritual, o livro digital no comentário fixado contém orientações de Padre Pio sobre amor que transcende barreiras físicas. Poucas unidades liberadas. Se você sente seus filhos mesmo longe, pegue agora. Depois escreva. O amor de mãe não conhece distância. Márcia também descobriu que a experiência da separação forçada estava transformando-a em uma pessoa completamente nova. Mais forte, mais espiritual, mais conectada com outras mães que passavam por situações similares. Ela começou a participar de grupos de apoio e descobriu que sua dor, em vez de isolá-la, estava criando pontes com outras mulheres que enfrentavam batalhas parecidas. Foi através dessas mulheres que Márcia aprendeu sobre batalhas judiciais vencidas através da oração persistente. Casos que pareciam perdidos, mas que tiveram reviravolta completa quando as mães não desistiram de clamar por justiça. Histórias que provavam que mesmo quando o sistema humano falha, existe uma justiça superior que não falha jamais. A cada história de vitória que escutava, a fé de Márcia se fortalecia. Ela começou a entender que sua situação não era permanente, mas um capítulo difícil em uma história que teria um final feliz. Que seus filhos voltariam para ela não apenas fisicamente, mas com uma compreensão nova do valor do amor materno. Que a separação temporária estava criando uma apreciação que duraria para sempre. 6 meses depois da separação, algo extraordinário aconteceu. Márcia recebeu uma ligação da escola dos filhos. A coordenadora, com voz emocionada, disse que as crianças haviam mencionado que sonhavam com a mãe todas as noites e perguntavam quando poderiam vê-la. Mais importante ainda, haviam começado a questionar por que não podiam morar com ela. Naquele momento, Márcia compreendeu que suas orações não eram monólogos desesperados. Eram diálogos poderosos com um Deus que escuta o clamor de cada mãe e move céu e terra para restaurar famílias que foram injustamente separadas. Ela entendeu que Padre Pio havia alertado sobre essas separações, não para causar desespero, mas para que as mães soubessem que havia armas espirituais específicas para vencer essas batalhas. Se você sente que suas orações de mãe estão movendo montanhas e que a reunião com seus filhos está se aproximando, o livro digital de Padre Pio no comentário fixado contém declarações proféticas sobre restauração familiar. Acesso limitado para mães vitoriosas. Baixe se você sente que a vitória está próxima. Depois declare: Senhor, restaure minha família em teu tempo perfeito. A batalha judicial que se seguiu foi intensa, mas diferente. Márcia não entrou no tribunal como vítima desesperada. Entrou como guerreira espiritual que havia aprendido a lutar com armas que o mundo não consegue ver, mas que são mais poderosas do que qualquer argumento legal. Entrou sabendo que já havia vencido na dimensão espiritual e que a vitória na dimensão física era apenas uma questão de tempo. Quando o juiz finalmente concedeu a guarda compartilhada e estabeleceu que as crianças morariam com ela durante a semana, Márcia não se surpreendeu. Ela havia visto aquela vitória em orações e sonhos muito antes de ela se materializar na terra. Havia aprendido que existe uma justiça superior que sempre prevalece, mesmo quando demora mais do que nossa paciência humana gostaria. No dia em que seus filhos voltaram para casa, o apartamento voltou a ecoar com risadas. Mas eram risadas diferentes, mais profundas, mais gratas, mais conscientes de que a família é um presente sagrado que deve ser valorizado todos os dias. As crianças voltaram não apenas fisicamente, mas com uma compreensão nova do amor incondicional da mãe
que nunca parou de lutar por elas. Naquela noite, depois que colocou os filhos para dormir, Márcia se ajoelhou no mesmo lugar onde havia clamado por eles durante meses. Mas desta vez, em vez de súplicas desesperadas, ofereceu uma oração de gratidão profunda. Gratidão não apenas pela reunião, mas por ter descoberto que o amor de mãe é uma força tão poderosa que consegue mover o próprio coração de Deus quando é oferecido com fé pura e perseverança incansável. Quando seu João olhou para a conta de energia elétrica que chegou naquela manhã de sexta-feira, suas mãos tremeram tanto que o papel quase escorregou de seus dedos. R$ 1.200. O valor equivalia a quase toda a sua aposentadoria. Como um homem de 68 anos, que trabalhou a vida inteira como pedreiro, conseguiria pagar uma conta que representava 3 vezes o que ele gastava normalmente com energia? Sentado na cadeira de balanço que construiu com as próprias mãos há 20 anos, seu João se lembrou de uma conversa que teve com o neto no mês passado. O rapaz, formado em economia, havia comentado sobre uma crise energética que se aproximava, sobre aumentos abusivos que viriam sem aviso. Na época, seu João riu da preocupação do garoto. Meu filho, quando você chegar na minha idade, vai ver que sempre tem uma crise ou outra. A gente vai levando e Deus vai provendo. Como suas próprias palavras soavam ingênuas agora. A realidade cruel é que seu João não era exceção. Naquele mesmo momento, milhares de aposentados em todo o país estavam abrindo envelopes similares, descobrindo que o dinheiro que mal dava para a alimentação e remédios agora teria que cobrir aumentos que pareciam vir de outro planeta. Pessoas que trabalharam a vida inteira, que construíram esse país com o suor do próprio rosto, agora enfrentavam a humilhação de não conseguir pagar contas básicas. Se você é aposentado e está descobrindo que sua renda não cobre mais nem as necessidades básicas, deixei no comentário fixado o livro digital de Padre Pio, com orientações específicas para idosos que enfrentam dificuldades financeiras após uma vida de trabalho. Acesso limitado para nossa terceira idade. Baixe agora, se sua aposentadoria virou motivo de desespero. Depois escreva: Senhor, não me abandone na velhice. Padre Pio sempre alertou que chegaria um tempo em que os mais vulneráveis seriam os mais atingidos pelas crises. Ele sabia que idosos, que já fizeram sua contribuição para a sociedade, seriam esquecidos e deixados à própria sorte quando os tempos ficassem difíceis. Ele via através do tempo e tentou preparar as pessoas para momentos em que a dignidade humana seria testada de formas cruéis e inesperadas. Seu João levantou da cadeira com dificuldade. A artrite estava piorando. E caminhou até a cozinha. Abriu a geladeira quase vazia e calculou o que tinha para o resto da semana. Meio pacote de macarrão, 2 bananas maduras, um pedaço pequeno de queijo e 3 ovos. Se economizasse bem, daria para 5 dias. Depois disso, não sabia como faria. A ironia da vida é que seu João havia construído dezenas de casas durante sua carreira de pedreiro. Casas bonitas, sólidas, que ainda estavam de pé depois de décadas. Ele havia literalmente construído lares para outros, mas agora enfrentava a possibilidade de perder o próprio teto por não conseguir pagar as contas básicas. Sentado à mesa da cozinha, com a cabeça entre as mãos, seu João começou a chorar pela primeira vez em anos. Não eram lágrimas de self-pity, mas de frustração profunda. Como um homem que trabalhou honestamente por 50 anos havia chegado a esse ponto? Como alguém que sempre pagou suas contas em dia, agora se via tendo que escolher entre comida e energia elétrica? Para quem trabalhou uma vida inteira e agora se vê tendo que escolher entre necessidades básicas, o livro digital no comentário fixado tem palavras de Padre Pio sobre dignidade na velhice e provisão divina para idosos. Poucas unidades liberadas. Se você construiu muito e agora tem pouco, pegue agora. Depois comente: Deus, lembra-te do meu trabalho e não me desampare. Foi nesse momento de aparente desespero que algo extraordinário começou a acontecer. Seu João se lembrou de uma oração que sua mãe fazia quando ele era criança, durante os tempos difíceis da seca no Nordeste. Ela sempre dizia: Meu Deus, o Senhor conhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Manda a provisão de onde menos esperamos.
Pela primeira vez em décadas, seu João repetiu aquela oração com a mesma fé simples da sua infância. E algo se moveu no seu coração. Uma certeza inexplicável de que aquela conta não representava o fim da sua dignidade, mas o começo de uma lição sobre provisão divina que ele jamais esqueceria. No dia seguinte, sábado de manhã, a campainha tocou. Do outro lado da porta estava Dona Maria, sua vizinha há 15 anos. Ela segurava uma sacola de compras e tinha lágrimas nos olhos. Seu João, ela disse com voz embargada. Sonhei com o senhor na noite passada. No sonho, o senhor estava precisando de ajuda, mas era muito orgulhoso para pedir. Trouxe algumas coisas que tenho sobrando aqui em casa. Seu João tentou recusar, mas Dona Maria foi firme. O senhor já me ajudou tantas vezes quando meu marido estava doente. Agora é minha vez de retribuir. Dentro da sacola havia comida para 2 semanas e um envelope com dinheiro suficiente para pagar a conta de luz. Se você está descobrindo que a ajuda vem de onde menos espera e que Deus usa pessoas simples para fazer milagres na vida de quem precisa, o livro digital de Padre Pio no comentário fixado fala sobre anjos disfarçados de vizinhos. Limitado a quem reconhece milagres no cotidiano. Baixe se você quer entender como Deus opera através de pessoas comuns. Depois declare: reconheço a mão de Deus em cada gesto de bondade. Durante a semana seguinte, coisas extraordinárias continuaram acontecendo. O dono da farmácia onde seu João comprava os remédios disse que havia conseguido um desconto especial para aposentados. O açougueiro da esquina começou a separar as melhores peças de carne por um preço simbólico. O jovem que cortava seu cabelo se recusou a cobrar, dizendo que seu João havia ensinado seu pai a profissão de pedreiro anos atrás. Era como se uma rede invisível de apoio tivesse se ativado do nada. Como se Deus estivesse mostrando que mesmo quando o sistema falha com os idosos, existe uma economia paralela baseada em gratidão, memória afetiva e bondade humana que nunca falha completamente. Seu João começou a entender que Padre Pio não alertava sobre tempos difíceis para causar medo, mas para que as pessoas soubessem que durante essas épocas é que os milagres mais bonitos acontecem. É quando a provisão humana falha que a provisão divina se manifesta de formas criativas e inesperadas. Durante uma dessas tardes de reflexão, seu João decidiu fazer algo que nunca havia feito antes. Pegou um caderno velho e começou a escrever sobre sua vida de trabalho. Histórias das casas que construiu, das famílias que conheceu, dos momentos marcantes de 5 décadas dedicadas à construção civil. Para idosos que querem preservar suas histórias de vida e descobrir que sua experiência tem valor inestimável, o livro digital no comentário fixado mostra como Padre Pio valorizava a sabedoria dos mais velhos. Acesso limitado para nossa terceira idade sábia. Se você tem histórias para contar, pegue agora. Depois escreva: minha vida tem valor e minha história merece ser preservada. Enquanto escrevia, seu João descobriu algo surpreendente. Sua vida havia tocado muito mais pessoas do que imaginava. Cada casa que construiu abrigou famílias inteiras. Cada parede que levantou protegeu sonhos, esperanças, momentos de felicidade. Ele não havia apenas trabalhado por 50 anos. Ele havia participado da construção da felicidade de centenas de pessoas. Essa percepção mudou completamente sua perspectiva sobre a situação financeira. Ele não era um velho abandonado pela sociedade. Ele era um construtor de sonhos que temporariamente enfrentava dificuldades, mas que havia investido tanto bem no mundo que os juros desse investimento começariam a retornar quando ele mais precisasse. E foi exatamente isso que aconteceu. Durante as semanas seguintes, seu João foi procurado por 3 filhos de famílias para quem havia construído casas décadas atrás. Eles haviam sabido de suas dificuldades através da rede de conhecidos e queriam retribuir o trabalho que ele havia feito para seus pais. Um ofereceu um trabalho de consultoria para uma construtora que restaurava casas antigas. Outro propôs que ele ensinasse técnicas tradicionais de construção para jovens aprendizes. O terceiro simplesmente disse que ele e os irmãos queriam criar uma aposentadoria complementar para o homem que havia construído a casa da infância deles. No final de 2 meses, seu João não apenas havia resolvido o problema da conta de luz. Ele havia descoberto que sua experiência e conhecimento tinham um valor de mercado que ele nunca havia considerado. Havia encontrado uma fonte de renda que respeitava sua idade e aproveitava sua sabedoria.
Se você é idoso e está descobrindo que sua experiência de vida tem valor comercial e pode gerar renda extra, o livro digital de Padre Pio, no comentário fixado, fala sobre como a sabedoria dos mais velhos é tesouro escondido, limitado para a terceira idade empreendedora. Baixe se você quer monetizar sua experiência. Depois comente: minha sabedoria tem valor e pode sustentar minha dignidade. Naquela noite, enquanto escrevia mais um capítulo de suas memórias, seu João percebeu que a conta de R$ 1.200 não havia sido uma tragédia. Havia sido um catalisador, um empurrão divino para que ele descobrisse possibilidades que existiam há anos, mas que ele nunca havia considerado porque estava preso na mentalidade de que aposentado deveria apenas sobreviver com o pouco que recebe. Padre Pio sabia que os tempos difíceis não destroem as pessoas preparadas espiritualmente. Eles revelam potenciais escondidos, ativam redes de apoio dormentes e abrem portas que pareciam fechadas para sempre. A diferença entre quem sucumbe às dificuldades e quem as usa como trampolim não está na ausência de problemas, mas na forma como escolhemos reagir quando eles chegam. Seu João havia escolhido reagir com fé em vez de desespero, com ação em vez de lamentação, com gratidão em vez de amargura. E essa escolha havia transformado uma crise financeira na descoberta de uma nova fase da vida mais próspera e significativa do que ele jamais havia imaginado ser possível. Carla sempre acreditou que seu casamento era sólido como rocha. 15 anos juntos, 2 filhos, uma casa própria, planos para o futuro. Ela e Ricardo pareciam ter construído algo indestrutível. Por isso, quando encontrou as mensagens no telefone dele numa manhã de terça-feira, seu mundo desabou em poucos segundos. Não eram apenas mensagens. Eram declarações de amor para outra mulher, planos de encontros, promessas de uma vida nova, tudo acontecendo nas costas dela há meses, enquanto ela preparava o jantar todas as noites, ajudava os filhos com a lição de casa e planejava as férias da família. Sentada no chão do quarto com o telefone ainda na mão, Carla se lembrou de uma conversa que teve com a irmã alguns meses atrás. Fernanda havia mencionado algo sobre um santo que alertava para tempos em que as famílias seriam destruídas, em que compromissos sagrados seriam quebrados sem piedade. Na época, Carla havia respondido com segurança absoluta: "Isso não vai acontecer comigo, Fernanda. Ricardo me ama, nossa família é sólida. Essas histórias são para outros casais, não para nós." Como ela estava enganada. Se você descobriu traições que destruíram a confiança que levou anos para construir e não consegue acreditar que isso está acontecendo com você, deixei no comentário fixado o livro digital de Padre Pio, com orientações para mulheres que enfrentam o colapso do casamento. Acesso limitado para corações despedaçados. Baixe agora se sua família está sendo destroçada. Depois escreva: "Senhor, recolhe os pedaços do meu coração." A realidade devastadora é que Carla não era a única. Naquele mesmo momento, milhares de mulheres estavam descobrindo que os homens com quem dividiram anos de vida, sonhos e intimidade haviam escolhido outras pessoas. Mães que se dedicaram completamente à família, descobrindo que foram substituídas por versões mais jovens, mais livres, sem responsabilidades ou histórico compartilhado. Padre Pio sabia que chegaria uma época em que os compromissos sagrados seriam tratados como contratos comerciais que podem ser rompidos quando uma das partes encontra uma oferta melhor. Ele via através do tempo e tentou preparar as pessoas para momentos em que o amor seria confundido com conveniência e a fidelidade seria vista como algo antiquado. Quando Ricardo chegou em casa naquela noite, Carla estava esperando na sala. Não chorava mais. Havia passado o dia inteiro entre lágrimas, e agora só restava um vazio profundo onde antes existia confiança. Ela simplesmente mostrou o telefone e perguntou: "Quanto tempo?"